A Secretaria de Obras Públicas de Cuiabá já realizou mais de 100 intervenções no sistema de drenagem. Então, estão entre os trabalhos realizados limpeza, desobstrução de boca de lobo, malinhamento, recomposição de rede pluvial e também deixa eu achar aqui, desassentamento de tampão. Obrigada, Lúcio, o TP foi para cima. Bom, e é para falar sobre esses aí e outros assuntos, como os buracos nas principais vias da capital, que está aqui no Jornal do Meio-Dia, o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas de Cuiabá, José Roberto Estopa. Boa tarde, vice-prefeito. Boa tarde, uma honra estar aqui. Vamos começar aí pelos buracos. E aí, qual que é a programação da Secretaria de Obras aí para diminuir aí a reclamação aí dos motoristas? Infelizmente, amenizar. Por quê? Primeiro que estamos num período chuvoso, tá? Onde o trabalho é extremamente prejudicado. Mas nós estamos hoje com várias equipes em várias regiões da cidade, fazendo o máximo possível, priorizando as linhas de ônibus, mas infelizmente, realmente nessa época é muito complicado. Mas estamos fazendo o possível para muito em breve ter o controle, diminuir e num curto espaço de tempo zerar esse problema que a gente considera grave. Senhor, eu falei no início aqui da limpeza de boca de lobo. Muita gente reclamando, secretário, que da obstrução das bocas de lobo e é um perigo muito grande, principalmente agora nesse período de chuva, né? Principalmente para os motociclistas. Como está sendo feito esse cronograma e como que a população pode solicitar essa limpeza na rua? Bom, veja bem, primeiro que uma grande parte dos problemas com as bocas de lobo, a gente infelizmente tem que perceber que é o próprio lixo que é jogado na rua de forma arbitrária, tá? Eu posso até mostrar imagens aqui, nós estamos tentando resolver e vamos resolver um dos problemas mais sérios de alagamento, que é na prainha, onde nós tiramos de dentro das manilhas, inclusive pneus, tá? Para não dizer outras coisas mais, quer dizer, aí fica impossível o fluxo de água ser normal. Mas o importante é que nós estamos começando um trabalho diferenciado no quesito escoamento, no quesito pontos de alagamento. Cuiabá hoje possui em torno de 150 pontos de alagamentos considerados graves. Nós estamos fazendo um planejamento, estamos fazendo o projeto, estamos elencando esses pontos para quê? A maioria deles por problema de drenagem mal feita. Problema de drenagem mal feita, alguns entupimento e alguns por má assentamento realmente, tá? O que nós vamos fazer? Porque a drenagem, ela é grave em 4 meses do ano, especificamente. E geralmente a cobrança é muito nessa época, a hora que chega abril. Para de chover, o poder público esquece e as pessoas também. Nós vamos fazer diferente. Nós estamos reunindo em todos os bairros com as associações de moradores e nós estamos elencando, mapeando, planejando e fazendo projeto. Secretaria de Obras vai trabalhar o ano todo no sentido de concretizar, de ampliar esses manilhamentos, de trocar os tampões de boca de lobo e, ao término deste ano, nós vamos ter eliminado esses 150 pontos de alagamento. Posso garantir a vocês que a próxima temporada de chuva, que começa no final deste ano e vai no ano que vem, nós teremos amenizado aí, no mínimo, 70% dos problemas de alagamento que temos em Cuiabá. Agora, secretário, um outro problema sério que a gente recebe todos os dias reclamação, lá da Beira Rio, da obra da Beira Rio, quando que vai ser entregue essa obra? É a grande pergunta que os motoristas se fazem, motoristas de aplicativo, taxistas e quem precisa trafegar ali na região. Está um caos no horário de pico, secretário. Vai ser para o dia do aniversário de Cuiabá? Vai ser para o mês de abril, tá? Até o término de abril a gente termina. E volto a repetir, a obra deveria ter sido entregue em dezembro. A gente tem que ser extremamente honesto quanto a isso. Por que não foi entregue? Por 2 motivos específicos.
Primeiro problema, nós tivemos lá 15 desapropriações, nós tivemos que realizar 15 desapropriações. Quando você fala de desapropriar propriedades, desalojar pessoas, nem sempre você tem o controle dessas datas. Então tivemos um problema localizado com as desapropriações, que agora estão 100% sanadas, 100% resolvidas, e tivemos um outro problema com o lençol freático. E para não acontecer com o viaduto lá da Beira Rio, não acontecer o mesmo que aconteceu e que vocês vão ver o impacto daqui a alguns meses com a trincheira Miguel Sutil e Jurumirim, nós resolvemos reforçar colocando aproximadamente 40 estacas de concreto para que o viaduto seja reforçado e não tenha o mesmo problema que vai ter o da Jurumirim lá com a Miguel Sutil. Então nós vamos entregar no final de abril uma obra com qualidade que não terá que ser interditada num curto espaço de tempo depois para fazer remendo ou fazer consertos. Então, na verdade, a obra atrasou sim esses 120 dias, é real, mas atrasou por esses dois problemas que eu acabei de citar, mas estamos trabalhando e vamos entregar uma obra com qualidade para os cuiabanos e para os matogrossenses. Secretário, uma preocupação, o senhor falou que lá no viaduto da Beira Rio foram colocadas 40 estacas, né, para não repetir o problema que ocorre aqui na trincheira da Jurumirim, não é isso? Sim. Essa trincheira ali, ela vai ser reformada. A ela prefeitura tem que ser. Tem que ser reformada. Agora, a pergunta é a seguinte, ela está oferecendo algum risco para quem trafega por ela hoje ou não? No momento, não. Mas é a consequência futura que tem que ser evitada. Porque, na verdade, só para o telespectador entender, só o do solo ali vai ter que se retirar 1,5 metro do solo atual, do asfalto, 1,5 metro de profundidade. Por quê? Porque não fizeram dreno profundo. As laterais, que é a parede, vamos dizer assim, da não fizeram dreno profundo para gastar menos e roubar mais. É por aí, será, secretário? Vice-prefeito. Aí é você que está falando. Aí é você que está falando. Não, o seu sorriso também fala muito. É você que está falando, eu não posso. Tá? Mas, enfim, não fizeram também os drenos laterais. Então, na verdade, se não for feita uma intervenção, tá, num período aí de 4, 5, 6 anos, pode ter consequências sim, colocando em risco quem por ali passa. Então tem que ser tomada essa providência. E aí, pessoal, vamos lá. Fizeram uma obra que deveria estar tranquila, que deveria ser uma obra duradoura e que nós vamos ter um problema sério, a população tem que saber disso, um problema sério que vai durar lá no mínimo 6 meses. Agora, secretário, um outro assunto, buracos. Região do CPA, chega agora no meu telefone, tomadas por buracos. Como que está o cronograma da operação Tapa Buracos e também a conversa de vocês, da Prefeitura, junto com a Águas Cuiabá? Porque é uma reclamação antiga, desde a gestão passada, de que a Águas Cuiabá faz o trabalho, não faz o asfaltamento devido, ou seja, fica aquela buraqueira em várias ruas aqui da capital. Sendo bem objetivo para você, primeiro tapa-buraco aqui, que é a nossa parte, tá? Que é aquele buraco que é nosso, que é por asfalto velho, pela chuva, enfim, que pertence à Prefeitura, e os buracos da Água de Cuiabá. Primeiro vou falar da Prefeitura. Realmente, nós estamos hoje com Cuiabá muito esburacado, estamos com 5 equipes, tá? Nós só vamos conseguir realmente zerar esse problema no mês de junho. Claro que vai melhorando gradativamente, estamos melhorando gradativamente a situação, priorizando linhas de ônibus. No grande CPA, por exemplo, entra daqui a 15 dias, entra na primeira quinzena de março, o tapa-buraco em todo o CPA, daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas. Hoje nós estamos lá com equipes na região sul, estamos aqui na região do 1º de março, estamos na região ali do Parque O'Hara, estamos na região de Santa Rosa, enfim. Mas você tampa hoje, aparece um buraco amanhã. É uma época complicada. Mas até o mês de junho, nós vamos ter 100% do controle disso e zerado esta situação.
A população tem direito e nós temos que assumir o ônus e o bônus de ser administrador, e eles têm essas críticas pontuais, eles têm razão de fazê-las. Tá? Com relação aos buracos da água de Cuiabá, a gente tem que entender que uns 30% dos buracos hoje são pertencentes à água de Cuiabá. E a água de Cuiabá, por um lado, ela está fazendo um grande trabalho no sentido de universalizar o fornecimento de água e universalizar o tratamento de esgoto, mas está sendo altamente irresponsável com Cuiabá do momento que não faz a parte final, que é tampar de forma correta os buracos. E não é de hoje que isso ocorre, não é de hoje. Entrei na secretaria... Por que não dá um aperto na Águas Cuiabá, vice-prefeito? Primeira coisa, eu assumi a secretaria ali para o dia 4, 5 de janeiro. A primeira coisa que eu fiz na secretaria foi notificar a Água de Cuiabá e notificar a Arsec. Que eu também, me desculpe a Arsec, mas também a Arsec também, tá? Eu fiz uma notificação, tenho ela por escrito, protocolado, Águas de Cuiabá e Arsec. Não contente com isso e prevalecendo, continuando os problemas, nós temos hoje mais de 100 notificações feitas pela Secretaria de Obras à Águas de Cuiabá. A Águas de Cuiabá, há 10 dias atrás, sentou com a Arsec e fez um acordo de resolver o problema em 60 dias. Isso há mais de 10 dias atrás, tá? Então deve faltar aí uns 45 dias e ele se compromete, inclusive a trazer a equipe de fora. Porém, vocês podem ter certeza, tá? E quero falar isso ao ouvinte. Podem ter certeza, se nesse período a Arsec e a Águas de Cuiabá não se entender, nós vamos interditar inclusive os trabalhos da Água de Cuiabá no quesito tratamento de esgoto, se eles não tomarem providências nesse sentido. E vamos judicializar se necessário for, tá? Por quê? Se por um lado fazem bem uma parte do trabalho, do outro lado estão sendo, como disse, levianos com Cuiabá. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Então nós colocamos isso com muita tranquilidade. Já tivemos várias reuniões com a Águas de Cuiabá, já tivemos vários embates duros com a Água de Cuiabá e vamos torcer e fazer todo o possível e trabalhar de forma de garantir legalmente que a Águas de Cuiabá faça a sua parte por completo, que é só tampar os buracos que eles mesmos abrem. Secretário, antes da gente terminar a entrevista, né, só mudar um pouquinho o assunto, uma pergunta aí sobre política, né? O senhor é vice-prefeito, o PV foi um grande aliado na última eleição. Quando é que vai se completar o quadro lá de secretários do prefeito Emanuel Pinheiro? Depois que resolver a crise no MDB? Você mesmo já respondeu. Eu sou vice. Esse é o problema. Vice não indica secretário, vice não responde. O vice é apenas um trabalhador e eu estou cumprindo o que nós acertamos na campanha, que eu falei aqui no ar para vocês. Mas o prefeito falou que o senhor é o braço direito dele. O braço direito também fala. Eu falei no programa aqui que enganava-se quem achava que eu ia brigar com o Emanuel, enganava quem achava que eu ia ser um vice escondido no 6º andar. Vocês estão vendo, o prefeito tem me dado toda a liberdade de trabalhar, tem autonomia na secretaria, trabalho muito e vou trabalhar muito para entregar os grandes projetos de Cuiabá e é isso que eu vou fazer. Agora essa discussão política aí de secretaria eu vou deixar para a nossa bancada, nós temos 3 vereadores. Esse trabalho muito que o senhor agora falou, já é uma preparação para o ano que vem, porque o prefeito Emanuel Pinheiro pretende ser candidato ao governo do estado, o senhor seria aí, né, então, prefeito da capital? Se ele definir, obviamente, eu vou apoiar, claro, tá? Mas isso é uma decisão dele, eu tenho muita tranquilidade. Mas vocês conversam sobre isso? É uma vontade dele? Ele está caminhando para isso? É um momento, o senhor acredita? Quem tem que definir o momento é ele. Por quê? Primeiro que eu sou vice, tá? E isso não vai mudar muito a minha vida a nível de trabalho. Vou continuar trabalhando como sempre eu fiz, era secretário de Serviços Urbanos, fui secretário de Meio Ambiente, em todos os locais que eu passei,
Se eu deixei uma marca, foi a marca de ser trabalhador, isso eu tenho orgulho de dizer. E vou continuar trabalhando. Se o prefeito definir e for vontade, obviamente nós vamos apoiar. Se ele não definir, a situação continua do mesmo jeito e vamos estar junto aí, melhorando Cuiabá cada vez mais. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada.